Muito bem. E esse conhecimento nasce como? Se a gente voltar lá na filosofia, se a gente voltar nos conceitos mais teóricos, a filosofia diz, ou os conceitos mais teóricos da filosofia do conhecimento vão dizer, que o conhecimento nasce de duas práticas. A primeira é aquela que a gente chama de racionalismo, e a segunda é a que chama de empirismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é uma teoria ou uma escola do conhecimento que diz que todo conhecimento, toda apropriação, toda observação nasce de um propósito racional, ou seja, o indivíduo é capaz de pensar, o indivíduo é capaz de raciocinar, refletir, e na medida em que ele é capaz, só e somente só, se for capaz de refletir, pensar e organizar ideias, é que ele é capaz de construir conhecimento. Então, o conhecimento racional é aquele que, na verdade, não valoriza muito a experiência, a percepção, mas valoriza a capacidade de pensar, a capacidade de processar atributos observados, repertório, e na medida em que o indivíduo racionalmente vai fazendo isso, ele vai construindo conhecimentos importantes, ele vai construindo conhecimentos que o interessam. O racionalismo, portanto, descarta de alguma forma a experimentação. O racionalismo prega e valoriza a reflexão, o pensamento, a razão. Tem como seus principais representantes Platão, Descartes especialmente, que na verdade quem criou todo o método, inclusive o método que a gente usa hoje no mundo acadêmico, o método cartesiano. O racionalismo, por meio do pensamento, da reflexão e da avaliação crítica desse conhecimento construído, ele tem um pressuposto que o conhecimento e o pensamento podem levar à verdade. Okay? Então, está no pressuposto, está no objetivo da construção do conhecimento, encontrar a verdade. Isso significa dizer que parte desse esforço de construção de conhecimento, apropriação, como a gente estava falando agora há pouco, vem no sentido de construir verdades coletivas, organizacionais, estratégicas e assim por diante. Vejam que curioso. Parem para pensar rapidamente na empresa de vocês quantos cargos existem que começam pela palavra analista. A análise é uma das práticas preferidas do racionalismo. É quem pega um determinado objeto complexo, é capaz de olhar partes desse objeto e depois, ainda racionalmente, reconstruir o objeto e criar de novo as relações e integrações necessárias para o fato complexo. Quando o indivíduo é capaz de fazer isso, a gente o chama de analista. Então vejam, esses cargos criados na empresa, que começam por analista de alguma coisa, são, na verdade, pessoas que constroem ou deveriam construir conhecimento a partir da observação de um objeto complexo, das suas partes, da integração entre eles, a fim de criar uma interpretação verdadeira sobre aquele fato. Por isso que, não raro, esses cargos estão ligados à estatística, metodologia, avaliação de fatos bem concretos, porque, na verdade, buscam a verdade. Tá ok? Mas do outro lado, eu sempre brinco, do outro lado do octagon, pesando 180 quilos e cheio de energia, tem a escola do empirismo, a escola empirista. E o que é o empirismo? O empirismo vem da experimentação, não do raciocínio e da reflexão, não da razão, mas da experimentação. O empirismo acredita, se fosse uma leitura absoluta, o que não é na verdade, mas se fosse uma leitura absoluta, acredita que todo conhecimento vem da experiência. Vem do fato de um indivíduo, a qualquer momento, observar um fato, uma ocorrência, um objeto, dali tirar as suas emoções, suas sensações, a sua curiosidade, a forma como ele entendeu aquilo, e a partir disso ele constrói conhecimento. Ele se apropria dos atributos do objeto observado. Na medida em que ele faz isso, ele cria um conhecimento muito mais relacionado com o próprio ser, com ele mesmo, do que, na verdade, um conhecimento que seja teórico ou válido para qualquer situação. Portanto, o empirismo não está nem um pouco preocupado em construir um conhecimento que seja o conhecimento da verdade. Pergunta: existem verdades? Ou as verdades são circunstanciadas a cada ser observador? Existe um objeto de fato? Existe um fato, ou uma relação, ou uma história que tenha uma única verdade de fundo? Ou, para cada observador, para cada experiência, para cada repertório, a apropriação é diferente. E, portanto, a verdade só se aproxima da verdade quem é capaz de construir
com todas as observações e com todas as apropriações de um determinado coletivo, se aproxima do conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro nunca é de um único ser. Portanto, ao contrário do que fazia o racionalismo, valoriza muito mais a experiência, valoriza muito mais a sensação. E é claro que percebe e valoriza a existência do racional, mas não mais do que a existência da experiência. Tem no seu representante o Aristóteles, que pregava essa questão do enxerga, do vê, do sente, é isso? E se pergunta o tempo inteiro o que é que o indivíduo percebeu. A percepção, ao contrário da análise, que era a função primordial do racionalismo, aqui a função primordial é a da percepção. Se o indivíduo percebeu, notou diferenças, conseguiu entender algumas delas, se aquilo lhe causou curiosidade, se aquilo lhe causou asco, essas percepções todas são válidas e são construtoras, componentes do conhecimento construído, daquela apropriação que o ser faz do objeto observado. Portanto, temos o conhecimento racional e o conhecimento empírico. O que vale para a gente aqui no curso de gestão do conhecimento? É que vocês se perguntem se a empresa de vocês, enquanto construtora de conhecimento, promotora de conhecimento, tem um caráter mais racional ou tem um caráter mais empírico? Existem setores da economia que têm caráteres mais típicos. Posso dar exemplo. Se vocês forem para a indústria de entretenimento, a indústria de entretenimento, na sua base, ou na maior parte das vezes, é empírica. Está preocupado com o entendimento, com a percepção, com a emoção. Se vocês forem para uma empresa de engenharia, a empresa de engenharia tende a ser uma empresa muito mais racional, muito mais preocupada com o teórico, com a fórmula, com a especificação detalhada e analítica de um determinado evento. Então percebam que as empresas podem ter características diferentes. E ainda, dentro de uma mesma empresa, colaboradores que tenham seus modos de aprender, seus modos de construir conhecimento também diferentes. Ainda que uma empresa de engenharia seja muito racional, ela pode ter colaboradores que sejam mais empíricos. E ainda que uma empresa de entretenimento seja muito empírica, ela deve ter lá o contador, que deve ser um indivíduo racional. Ok?